Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sou o pastor Alceval Lopes, novamente com vocês nessa manhã do dia 9 de agosto de 2020, voltando com vocês para mais uma live sobre a nossa revista EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos com vocês. Hoje nós estaremos interagindo sobre a nossa sexta lição, numa rápida live com todos vocês, resumido para que entendam os propósitos de Deus através dessa lição. No texto de hoje, a nossa revista vai expressar sobre alimento, ídolos e liberdade cristã. Louvado seja Deus. Para a base da nossa interação, o versículo 3 do capítulo 10, ou versículo 23 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É interessante que existem tantas coisas lícitas, existem tantas coisas que nos convêm, na verdade. E ele queria ressaltar justamente essa diferença aqui para todos vocês com relação ao alimento, ídolos e a liberdade cristã da igreja em Corinto. Focado para os eventos em Roma, Paulo agora vai retratar a igreja com questão de alimento, questão de ídolos e a liberdade cristã. Duas coisas interessantes que nós vamos entender nessa lição de hoje é com relação aos fortes e aos fracos na fé. Paulo ele vai em defesa justamente daqueles que eram fracos na fé, dos nossos irmãos novos que estão chegando na vida da igreja, e quanto àqueles que tinham total conhecimento daquilo que estavam fazendo, e por serem sabedores daquilo que estavam fazendo, a sua consciência em nenhum momento os acusava, por entender que o ídolo não era nada. Se eles entendiam que o ídolo não era nada, tampouco aquilo que era sacrificado aos ídolos era alguma coisa. Essa aqui era a defesa do apóstolo Paulo com relação a isso. A prova disso que o texto baseado no capítulo 8, versículo 1 de 1 Coríntios diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por quê? Nós vamos subdividir aqui três coisas interessantes com relacionada à comida aos ídolos. A carne oferecida em sacrifício a ídolos era dividida em três partes iguais. A primeira parte ela ia para os ídolos, a segunda para quem a oferecia levar para comer em casa, e a terceira era dada ao templo para o sacerdote. Essa terceira parte ela era levada ao mercado para poder ali vender mais barato essa carne para atender as necessidades das pessoas carentes. Então era concernente a isso que os necessitados se aproveitavam da questão, porque a comida oferecida a ídolo era barata. Então eles iam para comprar, na verdade, ou ali era o momento deles poder ter um sustento na sua própria casa. Mas os ensinamentos do apóstolo Paulo deixado na sua visita a Roma, a igreja de Corinto, era o entendimento do que as coisas sacrificadas a ídolo, na verdade, não eram corretas. Certo? Não era correto, mas também ela não surtia nenhum efeito pelo fato do que o ídolo não era nada, e ele não oferecia nada, tampouco nenhum prejuízo para a vida de quem pudesse naquele momento entender que a comida sacrificada a ídolo deveria também ser santificada a Deus e depois voltarem a comer. Mas isso na verdade era uma defesa de quem era sabedor, conhecia muito bem, tinha um entendimento maior, tinha um entendimento muito mais sucinto, muito mais claro a respeito das comidas oferecidas a ídolo. Mas acontecia que tinha os irmãos fraquinhos na fé também, que visitavam e estavam na igreja. E esses irmãos tinham também as suas opiniões, talvez um pouquinho menos do que aqueles que sabiam mais. Mas eles estavam tão convencidos que não deveriam comer e ficavam em dúvida. E isso provocava na vida dos nossos irmãos novos na igreja um escândalo. Por isso Paulo ele vem falando no capítulo 8 de 1 Coríntios 4 ao 6, dizendo: no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo desse mesmo nada é no mundo.
e que não há senão um só Deus. Então a defesa de que os ídolos não deveriam ser adorados desde o Pentateuco, na verdade, e dos ensinos sagrados no Antigo Testamento, ainda Paulo estava defendendo que o ídolo não deveria ser adorado, mas ele estava tratando de comida sacrificada a ídolos. E ele estava dizendo que só temos um Deus e que, na verdade, isso não valia nada na verdade. E que todos aqueles que faziam, sendo sabedores, na verdade, dessa ignorância do povo de Corinto, também não deveriam participar das suas iguarias, na verdade. Então Paulo está comparando os ídolos a nada, porque não existe outro Deus, não existe outros deuses senão um só, que é Deus. Existem muitos ídolos e imagens que tentam ocupar o lugar de Deus, verdadeiramente, mas são meramente tentativa de presentear ou de representar ao divino. Por mais que sejam adorados ou chamados deuses, só há um único Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma palavra muito boa. Os cristãos de Corinto, com mais conhecimentos, usavam este princípio e é razoável. Se os ídolos não são nada, então comer alimentos oferecidos a ídolos também não representa nada. Isto atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimento e recém-chegados à igreja, aquilo que eu fiz em defesa anterior, tá certo? Para o entendimento de vocês. Então, a igreja de Corinto ela tinha dois tipos de crentes. Tinha o fraco e tinha o forte. Isso Paulo defende no versículo 7 do capítulo 8 de 1 Coríntios. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, disse Paulo. Por quê? Alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificados. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Está dizendo que os irmãos que estavam novos na fé e chegando à vida da igreja, eles ainda estavam deixando, estavam sendo discipulados. E os antigos de dentro da igreja, por entender que o ídolo não valia nada e também a comida tão pouco era alguma coisa, e aqueles irmãos poderiam entender que se deveria comer comida sacrificada a ídolo. Você está entendendo? Eles iriam ter uma confusão de entendimento na opinião que estava sendo formada na vida deles. E era isso que Paulo estava defendendo, que os antigos da vida da igreja tivessem cuidado com os fracos, tivessem cuidado com os que estão chegando, aqueles que estão sendo discipulados na vida da igreja. Então havia dois grupos diferentes dentro da igreja. Os mais fortes, que se orgulhavam do seu conhecimento, afirmavam ter o direito de comer qualquer coisa, que os cristãos participassem das refeições cultuais pagãs em templos ou servisse carne do templo em casa. Essas ações não exerciam impacto algum sobre sua fé cristã, daqueles que eram mais fortes. Embora se achassem livres e do direito de comer esses alimentos, que para eles não fazia mal algum, o exercício desta liberdade feria os menos instruídos. Como? Então vamos entender. Ficariam os direitos e a consciência do irmão mais fraco. Como é que ficaria essa consciência deles? A pergunta: por causa da sabedoria e conhecimento dos mais instruídos, os fracos teriam que perecer? A pergunta é: este é o centro desta passagem, na qual Jesus morreu por todos, na verdade, né? Tinha um outro grupo, que era o chamado grupo dos fracos, os fracos ou cautelosos, aqueles que tinham cautela se comiam ou não comiam. Não achava esse argumento convincente e expressava abertamente suas preocupações e críticas em relação aos mais fortes, queridos irmãos. Agora, dentro dessas duas opiniões, entre fraqueza e aqueles que eram mais fortes, Paulo ele defende o amor ao próximo, porque se nós não temos o amor ao próximo, como poderemos ajudar aqueles que estão menos favorecidos? Então, ele fala da liberdade sem os seus limites. Então, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Diz o versículo de número 9 do capítulo 8. Quer dizer, minha liberdade pode ser um tropeço para os mais fracos da igreja. Eu tenho minha liberdade, estou plenamente consciente da minha liberdade, mas ela pode ser um tropeço. Eles estão começando a fé. Eles estão começando a fé. Eu sou o exemplo para eles. E essa questão de comer carne ou não comer carne, não é o caso.
mas que também eu não venha tomar isso como na minha liberdade, fazer aquilo que pode prejudicar a vida dos mais fracos na vida da igreja, queridos irmãos. Então nós vamos entender que se Deus fez criaturas livres, e se é bom ser livre, então a origem do mal está no uso indevido da liberdade, tá certo? Isso aqui é uma expressão de Norman Geisler, né? Ele expressava isso, que a liberdade é, no caso dessa liberdade indevida, que pode provocar mal na vida das pessoas, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, para nós encerrarmos, na verdade, não ao individualismo, tá? Não eu como forte, nem ao fraco, disse Paulo. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Quer dizer, que tudo aquilo que escandaliza o meu irmão novo na fé é motivo de escandalizá-lo com relação à sua salvação e à sua fé. Melhor eu não comer carne ou não fazer aquilo que pode prejudicar a fé do meu irmão, porque eu sou maduro, mas ele não é maduro. Isso é a defesa do apóstolo Paulo, e Paulo está dizendo assim: olha uma coisa, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Quer dizer que aquele que está lá em cima, seguro na sua opinião do que tem que fazer ou não tem que fazer, ou talvez defende sua opinião como a única opinião que sobrepassa todas as opiniões, isso é um perigo para nós. Nós devemos sempre nos render à soberania de Deus, em amor e carinho e atenção para com os mais fracos que precisam de mim e daquilo que eu ensino que pode ser útil para a vida deles. Isso aqui é a defesa do apóstolo Paulo com relação à comida, ídolos, queridos irmãos, e a liberdade cristã. O Senhor vos abençoe. Esta aqui é a nossa sexta lição da nossa classe bíblica de escola dominical, dissertada nesse domingo. Um abraço do pastor Osival Lopes. Até a próxima.